Olá galera, meu nome é Fernando Neri, o filósofo dos livros, e eu falarei sobre a obra Amor de Redenção, de Francine Rives, uma publicação da Verus Editora. Solta a vinheta! Começo dizendo para vocês que foi para mim muito difícil avaliar essa obra. Ela tem momentos empolgantes, mas também tem alguns momentos totalmente tediosos. Alguns comportamentos dos personagens são altamente questionáveis. E por isso, eu demorei para formular uma opinião adequada a respeito desse livro. Amor de Redenção começa nos contando a história de Sarah, uma criança que está prestes a conhecer o seu pai. A mãe de Sarah espera que ela se dê bem com aquele homem. Aliás, é bom frisar que a história começa no ano de 1835, onde alguns pensamentos são totalmente diferentes de nossa época. Ao conhecer o seu pai, Sarah descobre que não era desejada, e que sua mãe era apenas um amante para aquele homem. Todos os presentes que Sarah recebeu não foram dados realmente para ela, mas para sua mãe. Sarah descobriu que foi rejeitada pela figura paterna. O seu pai chegou a pedir que ela fosse abortada, mas a sua mãe não quis fazer o aborto. Em vez de encarar o pai dela como um canalha, Sarah simplesmente se achou um estorvo na vida de sua mãe. Ela achava que estava atrapalhando a vida de sua progenitora. O pai deixa bem claro para a menina que não gosta dela. Mas é bom lembrar que isso não é falado na frente dela. O pai e a mãe têm uma conversa às escondidas e Sarah fica escutando. Com um breve passar do tempo, a mãe de Sarah acaba se separando do pai. O pai não a deseja mais como uma amante. E tudo isso por causa da pequenina Sarah. E é nesse momento que Sarah realmente se acha assim uma espécie de lixo na vida da sua mãe. Algo que atrapalha, algo ruim, algo bem negativo. Separada do pai, a mãe de Sarah é obrigada a procurar uma nova condição de vida. E ela muda de residência. Ela vai para um local bem mais pobre. Nesse local, ela arruma um amante. E essa figura com quem a mãe de Sarah está vivendo, apesar de ser, entre aspas, uma pessoa boa, ele bebe muito. Mas até que a mãe de Sarah tem uma boa relação com esse novo homem. Só que o problema é que ela ainda amava o pai de Sarah e por causa das condições de vida e alguns problemas, a senhora adoece e morre, deixando Sarah apenas com aquele homem. Porém, antes de morrer, ela pede ao homem que lhe prometa que ele vai cuidar de Sarah, para que ela não fique abandonada. Com a morte da mãe de Sarah, esse homem percebe que aquele local onde ele vive não é um local totalmente adequado para a formação de uma menina. E por causa disso, ele resolve vender Sarah para uma família rica. Apesar do ato ser negativo, vender uma criança, esse homem tem uma certa intenção, até que eu poderia dizer boa, porque o objetivo dele é vender Sarah para que ela tenha condições melhores de vida, ou seja, ele procura uma família rica para fazer a venda. Só que ele não sabe que aquela pessoa que vai comprar Sarah será uma desgraça na vida da menina. Inclusive, ele acaba sendo morto por um membro da família, que não é nem família, era um homem que comprava crianças para fazer dela prostitutas. Depois disso, o livro dá um salto temporal. Já vemos Sarah adulta. Ela é uma prostituta. E diga-se de passagem, uma prostituta de luxo. Vendo Sarah adulta, descobrimos que ela mudou de nome, agora ela se chama Angel. E também descobrimos que ela foi violentada enquanto criança. Ou seja, ocorre um caso de pedofilia. A história de Sarah não é nada fácil. Sarah, que agora é Angel, é uma mulher amargurada, que não acredita no amor. Uma pessoa sofrida, uma pessoa triste. Na vida de Sarah, aparece um homem cristão chamado Michael. Ele descobre que ela é prostituta e, devido a um chamado de Deus, ele quer tirar essa mulher, a Angel, dessa vida de prostituição. Com o desenrolar da história, também percebemos que Angel quer sair dessa vida, que ela não deseja mais, que ela quer a liberdade. Pois, sendo uma prostituta de luxo, ela tinha mais dinheiro, ela recebia. Só que a dona do bordel não passava o dinheiro.
Ou seja, dava aquela desculpa que estava guardando o dinheiro da moça, mas não estava guardando nada. Sarah tentou se libertar, sair dessa vida. Paralelamente a isso, Michael deseja se casar com ela. Ele não se importa que ela é uma prostituta. Peço desculpas por estar toda hora falando Sarah, mas na realidade é até errado falar Sarah nesse contexto da história, porque agora a menina é chamada de Angel. Michael faz de tudo para se casar com Angel, mas ela não quer saber. Só que um dia, ao tentar sair dessa vida, Angel acaba apanhando muito dentro do bordel. E nesse momento, por causa de um certo chamado de Deus, sei lá, uma visão, um anúncio, Michael acaba indo à casa da prostituição e vê Angel lá, sofrida, etc. Ao ver Angel espancada, Michael, com muita luta, com dificuldade, etc., pois não é fácil tirar uma moça da prostituição daquela época, conseguir a permissão, conseguir que a dona do bordel a liberasse, ele acaba conseguindo a libertação da Angel. Só que, ao meu modo de ver, ele faz algo errado. É verdade que ele tinha boas intenções de salvá-la da prostituição, etc. Só que ele se casa com a Angel sem que ela tenha consciência do casamento. Ela está tão atordoada que ela até diz o sim, mas ela não tinha nenhuma consciência para assumir um casamento de maneira verdadeira. Quando a Angel recobra a sua consciência, ela fica sabendo que se casou com Michael e ela nem tinha vontade. Aí é nesse momento assim que eu não gostei muito da história, porque eu acredito que mesmo para realizar um ato de bondade a pessoa tem que aceitar. Eu não vejo assim que o Michael ele tinha o direito de obrigá-la a casar sem a vontade, sem ela realmente querer esse casamento. A união dos dois se desenvolve. Michael a ama, ele quer dar o seu amor, ele tem, entre aspas, boas intenções, mas o método dele é meio de obrigar, de querer fazer com que ela se converta à força. E Angel, ela não quer viver com Michael. Ela até acha o Michael bonito, atraente, mas ela quer ter uma vida de liberdade. Ela não acredita mais no amor por causa de toda a vida dela que passou. E aí eu acho que nesse sentido o Michael poderia ter usado uma outra estratégia, já que ele amava a Angel, já que ele queria conquistá-la, deveria ter usado um método do mais suave. Mas ele coloca determinados comportamentos para ela que não era o tipo de vida dela. Para vocês terem uma ideia, ele não trouxe nenhum vestido da moça e fez ela vestir com roupas velhas que ela não estava assim acostumada. Ele disse que aquele tipo de roupa que ela vestia não era adequada para uma mulher de um fazendeiro. Se fosse uma questão assim da Angel concordar, se casar com ele, não tivesse condições de comprar roupas caras que ela usava antes, eu até entenderia a posição do Michael. Mas a questão é que as roupas existiam, mas ele não quis saber. As roupas não vieram não só foi porque a questão que foi difícil tirar a Angel de lá, foi porque ele realmente não queria. Com o desenrolar do casamento, a coisa é meio, como eu poderia dizer, tumultuada. Não é um casamento assim muito agradável. E durante o percurso da história, Angel foge, Michael vai atrás e fica um pouquinho nesse embate. Na história do casamento dos dois surgem personagens secundários que ajudam também a movimentar um pouco a história. Personagens bons, personagens maus, personagens conflituosos, etc. Eu não vou dar mais detalhes a respeito do enredo, mas eu posso dar agora as minhas impressões a respeito do que eu realmente achei de Amor de Redenção, de Francine Rives, uma publicação da Verus Editora. O que eu poderia dizer a respeito de Amor de Redenção é que, enquanto romance histórico, a história é preciosa, porque ela nos mostra o pensamento de uma determinada época. Mesmo eu não concordando com a forma de agir de Michael, ele está retratando o homem do passado. Imagine se eu fosse escrever uma história de escravos. Embora eu não goste do tratamento, eu teria que colocar elementos que mostrariam o senhor maltratando os negros. Então eu vejo um pouco disso. Embora eu não concorde com o comportamento de Michael, eu reconheço que esse era o comportamento do homem daquela época. Um homem cristão acreditava que estava dando a salvação tirando
a mulher da prostituição, mesmo que forçadamente. Sobre a narração, a autora escreve muito bem, mas em alguns momentos eu senti ela um pouco mecânica, como se estivesse colocando os fatos de forma robótica. A respeito dos personagens secundários, eu senti que eles não tinham vida própria, pois tudo que eles faziam era em torno da vida de Michael e Angel. Eu disse que eu não ia falar muito do enredo da história, mas eu esqueci de um detalhe que é bem importante comentar. Michael age errado, ele obriga a Angel, só que depois de um tempo ele tem um certo amadurecimento e ele deixa ela livre para escolher. Não vou dizer qual foi a escolha de Angel, mas quando eu olho para esses fatos ruins dentro da história, esses momentos tediosos, eu fico imaginando outra maneira para a autora descrever esses fatos. Eu não consigo enxergar outra forma. Analisando os fatos isoladamente, eles são ruins, mas dentro da estrutura do enredo, eles são totalmente necessários. Porque eu percebi que a história de Michael e Angel é uma história de pessoas que amadurecem, pessoas que descobrem. E até o comportamento de Michael, comportamento como cristão, é mudado. Apesar de Michael ser um cristão, ele necessitava de conversão e ele foi convertido, ao dar liberdade para Angel de fazer a escolha e de não impor a sua bondade, de não impor sua religião, de não impor o seu comportamento. Talvez a história de Michael e Angel não sirva como modelo de vida para nós, mas ela tem uma coisa legal que ela pode nos levar a refletir sobre um modelo de vida para a nossa atualidade. Porque o comportamento deles nos questionam, e através desses questionamentos nós vamos refletindo as nossas próprias vidas. Inclusive o nosso comportamento enquanto pessoas religiosas, para quem frequenta uma religião, é claro. Por fim, apesar dos momentos negativos do enredo, eu classifico essa história com 4 estrelas. E não é bem pela questão do Michael e da Sarah, mas eu achei que a autora deixou um pouco a desejar ao tratar dos personagens secundários. Eu acho que ela deveria ter mostrado que eles também têm vida própria, que eles têm outras coisas. E eu senti que tudo ficava muito sim em torno de Michael e Angel, como se nada fosse importante na vida daquelas pessoas. Então esses personagens não me convenceram muito enquanto seres reais. E eu acho também interessante a gente fazer julgamentos separados de todo o contexto que a gente encontra em Amor de Redenção. Vendo a história como um todo, nós podemos dizer que é uma história até legal. Mas imaginando os personagens como reais, como figuras de carne e osso, é claro que haverá momentos em que não podemos aceitar certas atitudes. E é isso. Eu teria muitas coisas para estar comentando, mas eu tenho medo de ficar falando muito e dar spoiler e estragar experiências de leitura de vocês. Mas, se alguém quiser conversar a respeito de Amor de Redenção, não se importar com spoiler, na descrição do vídeo tem o meu Facebook, pode me procurar, me adicionar e a gente conversa em box a respeito de muitas coisas aqui, porque eu acho que essa obra dá um bom debate. E para finalizar esse vídeo, só posso dizer, é isso minha gente! Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo.